Oi, aqui é o Natanael Oliveira, cofundador do portal Marketing com Digital. Eu quero dizer bem-vindo ao treinamento Método Consultor de Resultados. E durante essas aulas eu vou compartilhar com você algo que eu sei que todo mundo adora, algo que todo mundo gosta, que é um bom passo a passo. E esse passo a passo que eu vou compartilhar com você agora é o que eu chamo de encontrando o modelo de negócios do seu sonho. Deixa eu te explicar. Essa é a história de como eu consegui realizar o sonho de ter o meu próprio negócio sem precisar pedir sequer R$ 1 emprestado. Olha aqui essa matéria que fala que milhares de brasileiros buscam montar o seu próprio negócio. Ser dono do próprio negócio é um dos sonhos, um dos principais sonhos de todo brasileiro. E aqui nessa parte específica fala que esse índice chegou a 71%, provando que cada vez mais os brasileiros têm pensado e planejado a independência financeira. E o fato é que ser dono de um negócio, ou ser dono do seu próprio negócio, está completamente relacionado à busca por independência financeira. Mas o problema é que a grande maioria das pessoas iniciam suas empresas acumulando dívidas e mais dívidas. Seja com bancos, com familiares, com amigos. Algumas pessoas vendem seus carros, algumas pessoas vão lá e pegam toda a sua economia e investem em um novo negócio. São pessoas que estão determinadas, com sonhos e que estão dispostas a trabalhar o quanto for preciso para ter o seu próprio negócio. E tudo começa assim, começa com uma pesquisa sem fim por algo que realmente funcione, por algo que realmente mostre que vai funcionar. E tudo começa no Google. Com buscas no Google, com buscas nas redes sociais, nas mídias sociais, enfim, pesquisas e mais pesquisas. E promessas é o que não faltam, não é verdade? Promessas como demita seu chefe, cria um negócio altamente lucrativo, escalável em um piscar de olhos, ganhe dinheiro dormindo, etc, etc e etc. Isso parece familiar para você? Eu acredito que sim. Veja, eu não estou dizendo que não existem formas de ganhar dinheiro na internet que não sejam honestas. Existem formas para ganhar dinheiro na internet que são honestas. O que eu quero dizer para você é o seguinte, eu só quero deixar claro que existe uma grande diferença entre você ganhar dinheiro na internet por alguns meses, fazendo algo ali, ou uma ação específica que dá certo, que dá um certo dinheiro por alguns meses, em você construir o seu próprio negócio, em você construir o seu próprio ativo, algo que seja longo prazo, algo que você sabe que vai te dar retorno financeiro por muito, muito tempo. Não é algo que amanhã talvez você não tenha. Então a diferença existe uma grande diferença entre ganhar dinheiro na internet e outra de você construir um negócio de verdade. E é sobre isso que eu estou falando com você. Bom, deixa eu te contar como tudo isso começou. Eu era empregado e tinha um sonho de ter o meu próprio negócio. Pesquisei no Sebrae e fui aconselhado a criar um plano de negócios. Quando eu cheguei na parte de estudo de mercado e investimentos necessários, eu pensei, vou precisar de dinheiro. E eu estava realmente certo. O fato foi que a estimativa que eu recebi do Sebrae naquela época era que eu precisaria de um investimento de cerca de R$ 40 mil somente para começar o negócio, para comprar aquilo que eu precisava, para ter o negócio rodando. E eu precisaria ter certo R$ 10 mil para capital de giro. Foi essa orientação que o consultor deu, foi essas informações que o plano de negócios na área que eu queria atuar me dava. Eu precisava de R$ 40 mil de investimento e eu precisava ter um capital de giro de R$ 10 mil por mês. E de verdade, eu não tinha nada disso. Bom, eu parei por ali mesmo o meu plano de negócio. Nessa época, eu trabalhava como vendedor de planos telefônicos e eu queria ter uma agência digital. Era esse negócio que eu estava buscando construir, era esse tipo de negócio que eu estava pesquisando sobre como eu poderia construir, mas eu não tinha dinheiro para fazer o investimento. Então eu decidi adiar o meu sonho e me concentrar nas vendas dos planos telefônicos. Eu pensei, vou ser o meu primeiro case, eu vou ser o primeiro case dando resultado para mim mesmo. E na época que eu trabalhava como vendedor de planos telefônicos, eu queria realmente abrir aquela agência digital. Enquanto eu estava vendendo, eu pensava, eu vou ganhar dinheiro, porque se eu juntar dinheiro, eu vou conseguir abrir minha própria agência de marketing digital, eu vou conseguir ter a minha própria agência digital. Então eu trabalhava pensando em ter dinheiro para um dia, quem sabe, abrir a minha agência. E eu decidi então adiar os meus sonhos realmente e me concentrar naquela estratégia. Eu tinha uma rotina extremamente cansativo, onde eu tinha que bater de porta em porta para oferecer aqueles produtos que eu representava. E a internet ela era a minha única esperança. Então eu fui para a internet buscar uma forma de, será que eu consigo vender esse produto? Será que eu consigo fazer dinheiro vendendo esse produto que não seja batendo de porta em porta, que não seja com essa rotina cansativa? Então eu fui para a internet, porque a internet realmente era a minha única esperança. Eu fui lá pesquisar, comecei a estudar, comecei a buscar formas de vender produtos e serviços através da internet.
Felizmente, eu descobri um método para finalmente vender através da internet e colhi bons resultados. Na verdade, resultados maravilhosos. Até o dia que a empresa proibiu o site. A empresa decidiu que eu não poderia continuar com aquele site no ar. Depois dessa decepção, eu decidi pedir demissão e começar o meu próprio negócio. Eu voltei para meu plano de negócios e pensei, eu vou começar sem dinheiro. Deve existir algum jeito, deve existir alguma forma para que eu possa começar esse negócio sem ter esse dinheiro que estão dizendo que eu preciso. E fui buscar então de começar o meu negócio, buscar um jeito de começar o meu próprio negócio sem necessariamente ter aquele investimento, sem ter aquele capital inicial. Foi quando eu me dei conta que ninguém que eu conhecia sabia fazer aquilo que eu tinha feito, ou seja, vender algo através da internet. Eu construí um site e com aquele site as pessoas pesquisavam por planos telefônicos, me encontravam, faziam um pedido de compra e eu vendia. Tudo online, 100% online, sem sair do meu quarto. Comecei a fazer muitas vendas, até que o dia que eu tive que tirar o site no ar. Foi quando eu vi que realmente ninguém sabia fazer aquilo. Que aquilo para as pessoas era algo de outro mundo. E aquilo para mim estava sendo normal, afinal eu estava fazendo aquilo todos os dias. Foi então que eu percebi que a grande maioria das empresas poderiam ser beneficiadas com o conhecimento que eu estava adquirindo. Ou seja, se eu, como vendedor, eu conseguir usar aquela estratégia para vender o meu produto, agora eu poderia, com aquele conhecimento, ajudar outras empresas a vender também os seus produtos, a vender os seus serviços usando a internet, usando uma estratégia muito mais eficiente, usando uma estratégia que realmente poderia ajudar todas essas empresas. Então, em pouco tempo, eu consegui fechar os meus primeiros contratos de consultoria em marketing digital, onde a minha promessa era: da mesma forma como eu vendi o meu produto, da mesma forma como eu aprendi a vender os meus produtos e serviços através da internet, eu vou ajudar a sua empresa também a vender através da internet. E o meu único investimento foi em livros e cursos. Eu investia na minha capacitação em uma área praticamente inexplorada. Eu focava 100% em estudar, buscar informações, comprei cursos, treinamentos, onde eu pudesse aprender como vender através da internet. Fiz treinamentos fora do Brasil, pesquisando, buscando mais informações e juntando tudo aquilo que eu precisava para que eu realmente entendesse como vender através da internet. Eu descobri que a maioria dos concorrentes, eu não chamo nem diretamente de concorrentes, a grande maioria das agências que estavam prestando serviço nessa área, eles ofereciam somente a prestação de serviço operacional. Ou seja, eles falavam o seguinte: nós cuidamos da sua página no Facebook, ou nós criamos um site para você. Ninguém estava falando aquilo que eu aprendi a falar, que era: ei, eu vou te ajudar a vender através da internet. Como eu só sabia usar a internet para gerar vendas, foi o que eu comecei a oferecer. Eu falava o seguinte: olha, eu tenho um conhecimento para ajudar a sua empresa a gerar vendas. Então, do começo ao fim, eu sempre falava sobre gerar vendas, sobre como vender através da internet, como um conhecimento específico pode ajudar as empresas a vender através da internet. E foi assim que eu deixei um emprego frustrante de carteira assinada e comecei o meu próprio negócio sem pedir R$1 emprestado. Eu tinha agora um conhecimento que as pessoas pagavam para que eu pudesse falar sobre o que elas deveriam fazer, como elas deveriam fazer, quando elas deveriam fazer. E foi assim que eu comecei o meu próprio negócio, sem pedir R$1 emprestado. Eu investi em conhecimento e capacitação e vendi esse conhecimento em forma de prestação de serviço. E a conta sempre ficou 100% no azul. Ou seja, eu buscava novas estratégias, buscava aprender novas táticas para vender através da internet e eu ia lá para os meus clientes e oferecia aquele serviço. Buscava capacitação, estudava, vendia para o mercado. Por quê? Porque o mercado está em busca disso, o mercado quer isso, o mercado precisa disso. Então, investir no meu conhecimento foi a melhor coisa que eu fiz, porque quanto mais eu estudava, quanto mais eu aprendia, mais os clientes me procuravam, mais eu conseguia gerar resultados para eles. E foi assim que eu criei um negócio que já faturou mais de R$1 milhão, transformando o meu conhecimento sobre como vender na internet, com a ajuda da internet, em um produto extremamente lucrativo. Um produto que realmente é muito procurado, muito valorizado. Um conhecimento específico para ajudar empresas a vender através da internet. Então, se você quer ter um negócio 100% seu e que seja capaz de lhe levar para a sua independência financeira, assim como milhares de pessoas têm buscado isso, se você se sente nesse cenário, se você se sente dentro desse momento, dentro desse ambiente, você quer buscar a sua independência financeira, você tem que investir em você. Isso mesmo, você tem que investir em você, no seu conhecimento, mas não qualquer tipo de conhecimento, não qualquer tipo de informação que você tem que buscar. Você precisa buscar um conhecimento que o mercado está
absolutamente carente. Eu vou repetir, um conhecimento que o mercado está absolutamente carente. Muitas pessoas querem esse conhecimento, que é o conhecimento de como vender através da internet. Deixa eu fazer um resumo do que aconteceu. Eu era empregado, sem dinheiro para abrir uma empresa, comecei a investir em um conhecimento estratégico, comecei a investir em entender como vender através da internet. Eu consegui vender o meu produto, consegui ter bons resultados, até que o dia que a empresa não permitiu que eu fizesse mais isso. Pedi demissão, continuei investindo sobre esse conhecimento. As empresas começaram a bater na minha porta todos os dias e eu me tornei dono de um negócio altamente lucrativo, onde o principal produto era o meu conhecimento, onde o principal produto era ajudar as empresas a vender através da internet. Antes, eu estava perdendo tempo e dinheiro, comprando cursos, treinamentos e adquirindo informações que não me levavam para lugar nenhum, informações inúteis, informações que não me ajudavam a ter resultados financeiros reais, não me ajudavam a sentir que eu estava criando um negócio que era meu, criando algo que ia me dar resultados. E depois comecei a me tornar valorizado pelo meu conhecimento, dono do meu próprio negócio e com uma fila enorme de clientes para atender. Mas por que isso acontece? Por que tem fila de clientes? Por que isso é verdade? Existe fila de clientes? Porque são poucos os profissionais que realmente têm o conhecimento para ajudar essas milhares e milhares e milhares de empresas que nós temos no Brasil, sedentas por alguém que ajude essas empresas a vender através da internet. Deixa eu mostrar um pouco como isso começou, como foram os meus primeiros passos. Deixa eu mostrar aqui alguns estudos de caso. Um dos primeiros clientes que eu atendi foi uma locadora de carros que ficava na cidade. Essa locadora, ela investia cerca de R$6.000 por mês em AdWords e tinha no máximo 5 orçamentos por dia. Essa era a realidade da empresa. Ela tinha um alto investimento em publicidade no Google e tinha um pouco retorno. Por quê? Porque era o próprio dono que fazia isso. Era o próprio dono que ia lá criar os anúncios. Mas entenda, o dono não é especialista nisso. O dono faz milhares de coisas. E ele vai lá tentar fazer porque ele quer que o negócio dele dê certo. E ele fica lá tentando aprender algo que ele não sabe, algo que ele não é especialista, algo que ele não é conhecimento. E a partir do momento que ele entendeu isso e que ele percebeu que eu poderia ajudá-lo, ele falou o seguinte: ei, eu não sou especialista em marketing digital, eu não sou especialista em vender através da internet. Deixa eu passar isso para uma pessoa que sabe e deixa eu cuidar da minha empresa do jeito que eu sei cuidar e não fazer essa parte que eu não sei. E ele foi e passou isso para mim. E quando ele passou para mim, eu analisei a situação da empresa. Eu vi o seguinte, que 10% das visitas eram geradas através do Google, de maneira orgânica. Todo o restante ele pagava aquilo. Ele não tinha nenhuma estratégia para conseguir visitas naturais, sempre que ele precisasse ficar pagando todos os dias. Eu vi que o site tinha vários erros de navegação, páginas que não abriam. Era muito difícil pedir uma reserva, era um caminho muito complicado, era um caminho muito complexo. Por quê? Porque ele mesmo tinha orientado a empresa a criar o site dele. Ele falou, eu quero um site desse jeito, a empresa só entregou um site desse jeito. Muitas empresas fazem isso. As empresas só fazem o que o cliente manda, quando na verdade o ideal é que o profissional, o consultor, o estrategista que diga, não, você não vai fazer desse jeito, você vai fazer desse jeito porque esse é o jeito certo. Então o site com vários erros, ele não tinha nenhum tipo de presença online ou nenhum conteúdo disponibilizado, nenhum conteúdo para atrair o público dele. Vários e vários e vários erros. Por quê? Porque ele não era especialista naquilo. Ele estava tentando, na maior boa vontade, conseguir ter resultados através da internet, mas ele não sabia, ele não tinha conhecimento, ele não tinha informações. Então, eu sugeri mudanças. Vamos fazer essas mudanças no site, nós vamos fazer essas mudanças das palavras-chave que nós vamos trabalhar de acordo com aquilo que as pessoas estão pesquisando. Nós vamos seguir aqui uma forma diferente de produzir conteúdo para atrair o seu público para o seu site, trazer informações que sejam relevantes para o seu público, que as pessoas estejam interessadas. E vamos ativar outros canais de comunicação. Vamos ativar as mídias sociais de um jeito estratégico, não simplesmente ficar postando qualquer coisa, mas de um jeito certo para captar leads, para captar pessoas interessadas em contratar o seu serviço. Começamos também construção de listas de e-mails, para que ele pudesse comunicar diretamente com o cliente. Estratégias bem direcionadas, de um jeito realmente estratégico, para gerar resultados, para gerar vendas. Resultados, nós tivemos mais de 50% das visitas agora através do Google de maneira orgânica, muito mais visitas no site e um aumento de 40% no pedido de reservas. Um aumento de 40% no pedido de reservas. A empresa agora estava vendendo mais, gastando menos. Esse foi um dos primeiros contratos que eu fechei, um dos primeiros serviços que eu fiz. Eu recebia R$1.000 por mês para ajudar a organizar nessa estratégia, para ajudar a organizar nessa
organização de coisas para fazer. Eu também tive cliente como um hotel que tinha um site do ano 2000, um site completamente ultrapassado, o site completamente mal feito, pouquíssimos pedidos de reserva. Então, nós ajudamos no desenvolvimento de um novo website, dizendo exatamente o que precisava ter, como precisava ter, e o site passou a ter mais de 120% de aumento de pedidos de reserva. Nós fomos lá, identificamos a situação que estava, falamos, precisa mudar isso, faz isso e isso. Mas o resultado principal, você vai perceber que eu sempre vou falar isso, é o aumento de vendas. No caso aqui, aumento de reservas, que consequentemente gera mais vendas. Um contrato aqui que gerava na época R$ 1.400 por mês. Então, várias empresas eu comecei a ajudar. Dessa mesma forma. Hotéis, e-commerce, pousadas, locador de carro, empresas de segurança, clínicas, empresas de RH, portais de conteúdo. Várias empresas eu comecei a ajudar. Então, à medida que eu ajudava essas empresas, eu ia aumentando minha renda. Comecei com R$5.000 por mês, com os contratos, depois fui para R$10.000 por mês, R$22.000 por mês, subindo. Depois disso, eu comecei a montar a minha própria equipe, montei a minha agência e levei a minha empresa para um outro nível. Mas eu não quero que você pense nisso agora. Eu não quero que você pense nesse outro nível, eu não quero que você pense em milhões de faturamento, eu não quero que você pense nisso. Eu só quero que você pense o seguinte: hoje, você, como um profissional que está buscando novas oportunidades, você sozinho pode gerar uma renda para você. Você sozinho, nessa primeira etapa, primeira fase, você pode, com o seu conhecimento, com as informações que você pode buscar adquirir, uma capacitação estratégica que as pessoas querem, você pode alcançar essa sua liberdade financeira e conseguir ter melhores resultados que talvez você tenha hoje com o seu trabalho, talvez você tenha hoje com os seus projetos, enfim. O que eu quero dizer para você é que hoje nós temos uma excelente oportunidade para quem quer usar o seu conhecimento estratégico sobre vendas online para ajudar outras empresas e assim você possa alcançar a sua liberdade financeira, você ter uma nova fonte de renda de um jeito absolutamente estratégico. Isso sim é você ter um negócio. Por quê? Porque é algo que todos os meses, empresas vão precisar do seu trabalho. Empresas vão precisar do seu conhecimento, do seu serviço. E não é algo que simplesmente amanhã pode acabar, mas é algo sólido, é algo que vai te dar segurança, estabilidade financeira e uma certeza de que você está numa área que só tem a crescer. Uma área que na verdade nem começou. Uma área que poucas pessoas estão atuando. Então, eu percebi que quanto maior a minha capacidade de gerar resultados e conhecimento eu estava adquirindo, maior era o valor da minha consultoria. Mais eu tinha resultados, mais eu conseguia avançar, mais eu conseguia ser realmente valorizado. Isso que é um negócio altamente lucrativo. Isso que é algo que realmente te ajuda a ter resultados. Isso que é algo que cresce cada vez mais. É quando você consegue, com o seu conhecimento, transformar isso em um produto. Isso sim é um negócio que vai te ajudar a ter resultados. Bom, mas eu não estou dizendo que necessariamente você vai ter os mesmos resultados que eu alcancei. Porém, eu preciso te deixar claro que existe uma possibilidade real que você alcance isso. Mas deixa eu te responder uma pergunta que talvez você esteja fazendo agora. Natanael, como que funciona uma consultoria que ela é focada em resultados? Então deixa eu te explicar o seguinte. Ela tem o objetivo de sair de graça para o cliente. Por exemplo, se o cliente investir R$1.000, no mínimo o retorno sobre o investimento precisa ser de R$1.000. Precisa ficar 0 a 0 e precisa então ter ali saber que o que ele investiu voltou e ele teve então o seu resultado. Mas isso não acontece obrigatoriamente no primeiro instante. Mas é uma meta real a ser alcançada. A projeção é, em um período X, com as ações realizadas, nós teremos o retorno sobre o investimento com a consultoria de X%. Então, o ideal é que você apresente essa projeção de ações que são realizadas e a meta que será alcançada. Quanto que vai ser investido, qual o trabalho que vai ser realizado e quais são os resultados que podem ser alcançados. Isso gera segurança para quem irá contratar e cria um alvo específico para você que irá prestar o serviço. A verdade é que a grande maioria das agências digitais não querem se comprometer com os resultados. Elas apenas se comprometem com a entrega das atividades operacionais. E é por isso que essas agências nem contam como concorrentes, pois é um modelo de negócios totalmente diferente do método consultor de resultados. O consultor de resultados tem um único objetivo: aumentar as vendas dos seus clientes.
Por isso ele é tão amado, por isso ele é tão buscado, por isso que as pessoas procuram tanto por eles, porque ele foca no resultado e não em simplesmente atividades operacionais. O consultor de resultados tem um escopo de trabalho diferente. Ele cria funis de vendas, constrói listas de e-mails de pessoas interessadas nos produtos e serviços dos seus clientes. Ele atua de uma maneira muito estratégica. Ele é um grande estudioso de negócio e vendas, não apenas um conhecedor de tecnologia. Mas, para quem estiver disposto a entrar nesse novo mercado, eu preciso te dizer uma coisa. Esse é um maravilhoso modelo de negócios. Você recebe pelo seu conhecimento, você investe em você. Veja bem, você não tem problemas de oportunidades de carreira e negócios. O que te falta hoje é o conhecimento que o mercado precisa. Eu vou repetir, você não tem nenhum problema de oportunidades. Às vezes as pessoas falam, eu não tenho oportunidade, falta mercado, falta oportunidade. Não, não falta. O que te falta é o conhecimento. O que te falta é você saber fazer aquilo que o mercado realmente precisa. O fato é que existem milhões de empresas no Brasil em busca de alguém para ajudar a resolver seus problemas de vendas. Existem milhares e milhares de empresas no Brasil que estão procurando alguém para ajudar a resolver os seus problemas. Então, essa pessoa pode ser você. E você recebe pelo seu conhecimento. Isso faz com que você invista sempre em você, porque o seu conhecimento se torna realmente um produto muito lucrativo. Então, se você está em busca de uma nova fonte de renda ou criar o seu próprio negócio, eu preciso falar para você considerar ser um consultor de resultados. Considere ser um consultor de resultados. Ok, essa então foi a primeira parte da nossa aula. E até aqui eu te mostrei somente teoria, conceitos importantes que você realmente precisa entender. E no próximo vídeo nós vamos focar somente na parte prática do método. Como fazer, o que fazer, o quando fazer. No vídeo 2 eu vou mostrar sobre os dois conhecimentos que você precisa dominar para ficar acima de 90% do mercado. Eu vou falar sobre as duas simples técnicas que você precisa aprender para analisar qualquer tipo de negócio como um verdadeiro consultor de resultados. Eu vou falar sobre os dois passos extremamente simples para conseguir o seu primeiro contrato. Também vou falar sobre a estratégia número 1. Para você começar seu negócio de consultoria sem acumular nenhuma dívida. Bom, amanhã você irá receber o vídeo 2 por e-mail. Mas lembre-se, o seu problema não é de oportunidade, mas de um conhecimento certo. Você não pode mais falar aqui, o mercado está difícil, eu estou sem oportunidades, eu não consigo um novo negócio. Não, você está com um problema de conhecimento. Se você tiver o conhecimento certo, com toda certeza você vai ter ótimos, excelentes resultados, porque você tem o que o mercado precisa. Quando você é capacitado com o conhecimento que o mercado precisa, você tem um incrível negócio, E o seu conhecimento se torna um produto extremamente valioso. Agora eu quero te pedir o seguinte, eu quero saber a sua opinião sobre esse vídeo. Eu quero que você deixe aqui abaixo suas dúvidas e seus comentários. O que você achou desse modelo de ser um consultor de resultados? De abandonar um modelo que talvez não esteja te dando resultados, de algo que não te dê tanta expectativa ou tanta possibilidade de ter resultados para algo que realmente pode te ajudar a construir o seu próprio negócio. O que você acha de ter o seu próprio negócio sem que você precisa investir, fazer empréstimos ou qualquer outra coisa do tipo, onde você pode começar pequeno, recebendo pelo seu conhecimento, aprendendo, recebendo mais, aprendendo mais, recebendo mais. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui abaixo seus comentários, suas dúvidas, que eu quero responder pessoalmente cada uma delas. Escreva aqui abaixo seu comentário, mesmo que isso seja só para dizer um oi, eu estou te acompanhando, tá bom? Então eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.